Esse ponto é um ponto que a gente precisa fazer uma avaliação um pouquinho mais comprida, porque, para deixar claro, assim, eu vou ser muito respeitoso com as finanças do clube. Eu não vou fazer nada que eu possa prejudicar ainda mais financeiramente o clube. Nós tivemos gestões anteriores, inclusive a do antigo sócio, de muita irresponsabilidade financeira. E para mim seria muito fácil ter a mesma prática, ser irresponsável financeiramente e me garantir fazendo a vontade de todo mundo. Eu tenho que ser responsável, eu tenho um CEO, eu tenho um CFO, que me dão todo o respaldo do que eu posso e do que eu não posso. Algumas posições, porque parece que as pessoas ficam falando que a gente está ali no dia a dia e que a gente não sabe nossas necessidades. É lógico que a gente sabe todas as necessidades que a gente tem. Só que a gente tem dois caminhos, o financeiro, né, e a oportunidade de mercado. Algumas posições que de repente nem seriam tão emergenciais, elas aconteceram ou podem acontecer de uma forma antecipada a outras. Não quer dizer que nós não estejamos em busca de outras posições. É que eu não posso deixar de negociar uma por causa de preferência da outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que toda negociação é difícil, né? Mas algumas negociações que não tiveram um fim, obviamente, feliz, foi por escolhas dos próprios atletas que a gente procurou. Eles optaram por outros clubes. Outros atletas não responderam à proposta que nós mandamos do jeito que eles queriam, nos moldes que eles queriam. Então, assim, a gente se movimenta, mas de forma muito respeitosa com a questão financeira. E eu vou ser muito respeitoso com a instituição. Se as pessoas se acostumaram com pessoas irresponsáveis dentro do Vasco, elas não vão encontrar isso em mim. Não vão encontrar isso em mim. Eu não vou ser irresponsável com o Vasco como outras pessoas foram. Se o Vasco chegou num momento delicado, foi por irresponsabilidade financeira dessas pessoas. Se ninguém quer pagar esse preço, eu quero. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do meu lado e entenda isso. Se eles quiserem que tenha uma pessoa irresponsável, essa pessoa não sou eu. Então, assim, as contratações elas vão acontecer dentro de uma condição financeira e dentro da oportunidade de mercado. Até nesse cenário, a gente vê o Vasco, enfim, negociando alguns jogadores em saída. Isso é uma necessidade do clube de aliviar um fluxo de caixa para trazer essas contratações que você está dizendo? Só para deixar claro também, muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm, obviamente, a noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam assim, tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos que nós temos que enxugar a folha. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Então foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Então os jogadores que, dentro de uma avaliação da gestão esportiva, que precisariam, obviamente, de buscar outros caminhos, eles não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Então, para as pessoas do lado de fora é muito fácil, libera esse, só que eu estou falando de valor desproporcional ao rendimento. Então, os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. Então, assim, é muito difícil. Então, o dia a dia, para quem está ali no dia a dia, é um cenário totalmente diferente do que as pessoas comentam. Então, do lado de fora, contrata esse, dispensa aquele, é muito fácil. Mas ali dentro as coisas são bem diferentes. Nosso colega trouxe a informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Mentira. Tem alguma negociação? Um fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Não, assim, o problema é, outra vez, o problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. E isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram
anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto, são avaliações, são pesquisas, são procuras, mas superficial. Pedrinho, você dá detalhes sobre a contratação do Jean Menezes, se de fato está certo, se está encaminhada. E sobre o Maurício Lemos, você falou que jogador que vocês fizeram proposta não responderam até no que vocês ofereceram e que eles queriam. De fato, ele se enquadra nessa? Quem? O Maurício Lemos se enquadra nessa? Não vou falar o nome, mas aconteceu. Com relação ao Menezes, está bem encaminhado. Obviamente a gente negocia outras posições com relação a isso, umas acontecem, outras não. É como se a gente estivesse procurando uma posição e não uma posição que obviamente a gente identifica com mais necessidade. As negociações acontecem, umas têm mais facilidade para andar. O Menezes está bem encaminhado, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível.